Boa noite com Maria, 27 de junho, a paz de Jesus, salve Maria. Estamos no nosso momento devocional, lendo o livro do Padre Luiz Erlim. Estamos na página 198. Peçamos a força e a graça do Espírito Santo para nos conduzir em nossa reflexão. Oremos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O tema de hoje é: há coisas que só o Espírito pode dar. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Acompanhe comigo. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Jesus promete o envio do Espírito Santo, chamado de Paráclito, que significa consolador, advogado ou defensor. O texto mostra como a terceira pessoa da Trindade agiria na vida dos discípulos após a partida de Cristo. O primeiro ponto central é a promessa de que o Espírito guiará os fiéis em toda a verdade. Isso não significa a revelação de um novo evangelho, mas sim a iluminação da mente humana para compreender a profundidade dos ensinamentos que Jesus já havia deixado. O Espírito Santo atua como mestre que atualiza a mensagem divina no coração de cada geração. O versículo também destaca a perfeita unidade e harmonia da Trindade, ao afirmar que o Espírito não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir. Jesus esclarece que a mensagem do Paráclito é a mesma mensagem do Pai e do Filho. Não há contradição ou inovação humana, garantindo a fidelidade absoluta da doutrina cristã ao longo do tempo. Por fim, a promessa de que ele anunciará as coisas que virão aponta para o discernimento espiritual. O Espírito capacita a Igreja a ler os sinais dos tempos, a enfrentar perseguições com coragem e a caminhar com esperança em direção ao futuro, sabendo que a história está sob o controle de Deus. Em suma, o texto assegura que os cristãos nunca caminham sozinhos ou na escuridão. A frase de hoje vai nos dizer assim: o Espírito Santo tem o poder de transformar tudo, renovar a face da terra, e ele também pode converter a sua vida. Essa frase traz uma poderosa mensagem de esperança e fé, destacando a ação do Espírito Santo em duas dimensões complementares: a global, que é o mundo, e a pessoa, que é o indivíduo. Ela nos lembra que a mesma força divina que sustenta o universo está inteiramente disponível para transformar a história de uma única pessoa. Aprofundando um pouco mais na frase, nós vamos perceber que a expressão renovar a face da terra é uma referência direta do Salmo 104. Ela mostra que o Espírito Santo é o sopro de vida, criador de Deus. Onde há caos, destruição, injustiça ou morte na sociedade, ele traz ordem, justiça, paz e uma nova criação. A frase faz uma transição profunda do geral para o particular. O mesmo Deus que governa o cosmos se inclina para cuidar do coração humano. A conversão não é um esforço puramente humano, mas sim o resultado de permitir que o Espírito Santo quebre as barreiras do orgulho, cure as feridas do passado e mude a direção dos nossos pensamentos e atitudes. Dizer que ele pode converter a sua vida indica uma possibilidade que respeita a liberdade humana. O Espírito Santo é o Paráclito, o consolador e defensor que bate a porta, mas não força a entrada. A transformação total acontece quando a soberania de Deus encontra a nossa disposição em dizer sim. E para aprofundar um pouco mais em nossa reflexão, vamos entender o que é conversão e o que é transformação. A conversão é a mudança de direção. É um evento inicial e decisivo. No grego, a palavra diz metanoia, que significa mudança de mente ou de rumo. É o momento em que a pessoa reconhece seus erros, arrepende-se e decide dar meia volta para caminhar na direção de Deus. É uma escolha clara e um ato da vontade humana impulsionado pela graça divina. Transformação é o processo da mudança. É o desenvolvimento contínuo que acontece após a conversão. No grego, o termo usado é metamorfose, que origina a palavra metamorfose. Não é um evento único, mas um processo diário e progressivo, onde o Espírito Santo molda o caráter, os sentimentos e as atitudes da pessoa para torná-la mais parecida com Cristo. O tema central do nosso devocional hoje vai nos dizer
que o homem consegue acumular conhecimento intelectual, mas só o Espírito Santo pode iluminar a mente para compreender a profundidade da verdade de Deus. Sem o Paráclito, a palavra permanece apenas como teoria. E também, a força da vontade humana é capaz de alterar hábitos externos, mas só o Espírito Santo tem o poder de converter a essência do coração humano e renovar o mundo. Dar vida nova ao que estava espiritualmente morto é um milagre exclusivo dele. Por isso, faça experiência com o Espírito Santo. Clame por ele, chame por ele. Tenha o desejo de buscá-lo diariamente, pois o Espírito Santo é quem transforma e dá vida nova a quem o pede. A mensagem do dia diz assim: Filho amado, há feridas que só o Espírito Santo pode alcançar. Tu podes tentar mudar, perdoar, esquecer, mas sem a graça a alma continua presa. Clama por ele. O Espírito é força que transforma, fogo que purifica, vento que renova. Ele age de modo suave, mas decisivo. Hoje à noite, pede com confiança. Vem Espírito Santo, e eu pedirei contigo, ele virá. Que possamos pedir cada vez mais a presença do Espírito Santo para nos conduzir e nos iluminar em nossas decisões e no nosso caminhar. Oremos. Espírito Santo, tu és o único que pode guiar a minha vida em toda a verdade. Reconheço que o meu esforço humano é limitado e que há coisas que só teu poder pode realizar. Visita as áreas do meu coração que precisam de conversão e renova as minhas forças. Eu abro mão do controle e te dou total liberdade para transformar a minha história hoje. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite, dorme com os anjos, a Mãe te ama. Fica com Jesus e até o próximo vídeo.